Então, vamos lá. Nós vamos começar então a aula estudando os estágios de desenvolvimento por Jean Piaget. Jean Piaget foi um teórico, um biólogo suíço, que ele dedicou a vida dele à construção da inteligência na criança. E ele desenvolveu os estágios, né, de desenvolvimento infantil em 4 etapas. São eles que nós vamos estudar e depois nós vamos pensar, né, ao longo do curso em como criar planos de ensino e planos de aula para cada um desses estágios. O primeiro é o estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos. Uma observação importante que eu quero fazer é que essas datas, né, essa faixa etária, ela não é estanque, ela está sempre se alterando por causa do desenvolvimento da criança, dos estímulos socioemocionais, socioculturais que ela vai ter, né, do seu próprio meio cultural, né? Então, são idades aproximadas, certo? No estágio sensório-motor, né, a criança ela está mais voltada para experiências sensoriais. Então, ela organiza o mundo dela a partir das sensações, né, dos sentidos, da visão que está começando a ganhar mais forma nessa etapa, né, do paladar, né, do toque, da manipulação de objetos. Ela vai respondendo de forma motora a todas as questões que são colocadas para ela, a todos os estímulos que são colocadas para ela, e no finalzinho desse estágio, do estágio sensório-motor, ela vai começar a atribuir nomes e palavras aos objetos. Ela vai começar a nomear o mundo, ou seja, organizar o mundo através da linguagem. Para o Jean Piaget, o advento da linguagem é a prova viva da inteligência, porque é uma forma que nós temos de organizar o nosso mundo, né? O mundo é organizado através da linguagem na inteligência da criança, através dos estudos aí do Jean Piaget, né? Então é ali nesse finalzinho do sensório motor que a criança começa a chamar o cachorro de uau uau, a chamar o carro de vrum vrum, começa a associar esses significantes fonéticos, né, aos objetos, né? E a partir de então começa a estruturar o seu mundo. Próximo estágio é o estágio pré-operatório. O que marca a passagem do período sensório-motor para o pré-operatório é o aparecimento da função simbólica, como a gente viu ali antes, ou seja, a emergência da linguagem. Na linha piagetiana, a linguagem é considerada como uma condição necessária, já que o desenvolvimento da linguagem depende do desenvolvimento da inteligência. Em função disso, o desenvolvimento do pensamento ganha celeridade, sendo por isso que esta é a conhecida fase dos famosos porquês. Então, nessa curiosidade da criança, esse estágio ali, né, ele funciona ali dos 2 aos 6, 7 anos, mais ou menos, né? Então, são duas coisas aqui que eu quero pontuar. Primeiro, essa ânsia de curiosidade, de saber sobre as questões que rodeiam a criança, de encontrar respostas para tudo, né? E da função simbólica, né? Das brincadeiras que a criança faz para conseguir domar, de certa forma, a realidade que a cerca. Então, ela vai brincar de cavalinho, vai fazer a vassoura de cavalinho, alguns objetos régua de arminha, vai interpretar personagens nesse grande jogo, nessa brincadeira de faz de conta. Vocês vão perceber também nessa fase que as crianças gostam de ver o mesmo desenho, o mesmo filme muitas e muitas vezes, né, para que quase decoram as falas, né, o prazer de ver aquela repetição acontecendo, né, ela precisa vivenciar no campo do faz de conta algumas brincadeiras e precisa ter explicação para todas as curiosidades dela, para que essa realidade na volta dela não seja hostil. Então é necessário que ela se sinta segura nesse estágio pré-operatório, certo? Aí nós estamos para o estágio operatório concreto, que vai ali dos 7 aos 10, 11 anos. Então, são 3 características aqui, né, que a gente separou. Em uma lógica interna consistente e a habilidade de solucionar problemas concretos, começa a levar em conta o ponto de vista do outro e o pensamento a partir de conceitos que pode visualizar e experimentar. Não consegue pensar abstratamente, ou seja, a criança ela já tem um pensamento um pouquinho mais complexo, só que esse pensamento complexo ainda depende do material, ainda depende do concreto.
Vocês sabem esse é o estágio, né? Não por acaso é o estágio ali da primeira série, da segunda série, né? Onde a criança ela começa a racionalizar as coisas de maneira mais formal. Então, o que acontece? Sabe como é que é o nome? Material dourado, que é aqueles materiais que são usados, ábaco, aqueles materiais que são usados para ensinar matemática. A matemática é uma coisa muito abstrata, né, gente? Número negativo, fração. Então é necessário que a criança ela consiga visualizar aquilo ali. Então ela só vai aprender o que ela consegue visualizar. Vocês vão ver ali no final que ela não consegue pensar abstratamente, né? Ela não abstrai muito, assim, não trabalha muito com hipóteses, com o que teria acontecido ser. Então, é interessante aqui, né, da gente notar que o operatório concreto tem esse nome justamente, né, que ela consegue realizar operações, mas ainda no nível concreto, certo? E aí nós vamos para o estágio operatório formal. Só antes, né, da gente entrar assim nesse estágio, gostaria de fazer uma ressalva do estágio anterior, que é aqui que a gente começa a jogar jogos com regras, né, com algumas regras um pouquinho mais definidas já para as crianças, né? O que antes era brincadeiras mais livres, jogos de faz de conta, aqui a gente já consegue estabelecer certas regras que podem ser seguidas pela criança individualmente ou pelo grupo, né? E aí aqui no operatório formal é que a gente consegue trabalhar com regras mais complexas, né? Então com jogos mais que exijam do pensamento uma abstração maior, que tenham um grau de complexidade maior. Então, o pensamento abstrato, a criança não se limita mais à representação imediata, nem somente às relações previamente existentes, mas é capaz de pensar em todas as relações possíveis, logicamente buscando soluções a partir de hipóteses e não apenas pela observação da realidade. Então, ela começa a pensar por hipóteses. O pensamento hipotético-dedutivo é o mais importante aspecto apresentado nessa fase de desenvolvimento, pois o ser humano passa a criar hipóteses para tentar explicar e sanar problemas. O foco desvia-se do para o poderia ser. Então aqui é legal a gente pensar que esse estágio operatório formal, ele começa aí nos 11 anos e vai até a etapa adulta, né? Até a inteligência estar se formada por completo. Tem uma coisa muito importante aqui nesse estágio, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, um ponto de vista do outro. Ela já consegue fazer isso ali no estágio anterior, mas aqui é de forma mais complexa. Eu pensado que o que eu falar pode magoar a outra pessoa, né? A criança ali até então tem aquele sincericida, né, dentro de casa que fala todas as verdades sem pensar, né, porque não consegue fazer justamente essa operação de se colocar no lugar do outro, e isso está ligado diretamente à aprendizagem do teatro. Para a gente realizar teatro, é necessário que a gente se coloque no lugar do outro, no lugar do espectador, ou seja, a gente conseguir imaginar o que a pessoa que está na plateia está vendo enquanto a gente está fazendo. Isso é essencial para fazer teatro. Por isso, crianças com menos de 11, 10 anos não conseguem fazer teatro. A gente consegue brincar de faz de conta, fazer algumas cenas mais livres, né? Mas nada muito estruturado, com entradas e saídas, com regras. Apenas aqui nessa fase que a gente vai conseguir fazer isso. Por isso que às vezes é uma tortura a gente vê algumas crianças bem pequenas sendo obrigadas a interpretar numa apresentação de escola, porque elas não têm ideia do que está acontecendo e aquilo ali não é significativo, né, para elas, não tem uma construção. Pode ser significativo para a família, né? A família é uma plateia ganha, né? Mas para as crianças não faz muito sentido, porque para elas não estão conseguindo se colocar no lugar da plateia. Aqui no operatório formal, sim, a gente já consegue ensinar teatro de fato e fazer com que elas criem cenas, façam cenas, mas com aprendizagem significativa, né? Elas como protagonistas do seu próprio saber. Aí nós temos um exercício, certo? Que a gente realizou em aula, mas você que está assistindo esse vídeo, eu peço para você pausar o vídeo e fazer o exercício, né? E aí, em ambiente de aula, a gente pode aprofundar mais aí a tua resposta, né? Iremos distribuir uma faixa etária para o participante, né? Cada participante irá pensar em uma pequena aula de 3 a 5 atividades para a sua faixa etária. Teremos 10 minutos para pensar nessa aula e depois retornamos aqui para trocar
certo? Então, na aula ao vivo ali, né, a gente fez essa atividade e eu encorajo vocês que não estavam lá no ao vivo a fazer também, ou enfim, refazer, né? Então, nós temos a faixa etária do sensório motor, ali, né, do 0 a 2, depois nós temos o operatório, pré-operatório, né, dos 2 a 7 anos, 2 a 6 anos. Eu falo assim, né, aproximadamente, porque o próprio Piaget, nos seus escritos, ao longo dos seus escritos, ele não crava, né, essas idades de maneira certa, assim. O estágio operatório formal, que é aquele das operações concretas, né, e o estágio operatório concreto, certo? Então, recapitulando, tá, pessoal? Estágio sensório motor do 0 a 2, pré-operatório dos 2 a 6, mais ou menos, certo? Operatório concreto dos 6 aos 10, dos 6 aos 9, e o operatório formal, 11, 12 para cima, certo? Então, escolha uma dessas atividades, dessas faixas etárias e crie uma aula de teatro para uma dessas faixas etárias. Pode ser de 3 a 5 atividades, certo? E aí pode retornar para efêmeros ali, mandar seu plano de aula, que a gente comenta o plano de aula e vê as potencialidades e as fragilidades do plano, certo? Seguimos aqui. Aí a gente entrou no campo do teatro para bebês, certo? Então, o que é o teatro para bebês? Né, como ele vem sendo feito, como ele funciona, e esses aqui são 3 elementos muito visíveis, né, muito recorrentes no teatro para bebês, que é a sensorialidade, o jogo e a musicalidade. Se a gente fosse estudar apenas o teatro para bebês, sem ter estudado o Piaget antes, a gente até, né, cairia meio de paraquedas no assunto teatro para bebês. Mas depois que a gente estuda o Piaget e estuda o estágio operatório, o sensório motor, né, estuda lá o início, né, da construção da inteligência da criança, a gente percebe por que esses são os elementos recorrentes do teatro para bebês, né? Porque é justamente a partir desses elementos é que o bebê estrutura a sua inteligência. Então, a gente pensar em como fazer um espetáculo para bebês, como fazer um plano de aula de teatro para bebês, a gente percebe, né, quais os caminhos, quais são as pistas que a gente pode pegar, né? E aí tem 3 exemplos muito clássicos aí, né, dessa etapa descrita pelo Jean Piaget que funcionam na prática, né? Sensorialidade, jogo e musicalidade. E aí tem a pergunta, mas é teatro, certo? O que diferencia fazer atividades musicais sensórias com um bebê, né, de 0 a 2 anos? O que diferencia ser uma aula feita por um pedagogo, por uma pedagoga, de um espetáculo teatral, certo? Aqui tem algumas imagens que a gente colocou as referências lá no nosso grupo de espetáculos para bebês, né? Aqui o espetáculo Escaratuja, Companhia de São Paulo, que é um espetáculo que é o mesmo nome da companhia. Né? Aqui também é um espetáculo da Companhia Sobrevento, aqui o Cuco, o espetáculo de teatro para bebês aqui do Sul Gaúcho, né? Da companhia, belíssimo trabalho da Companhia Caixa de Elefante. Né? Então são todos trabalhos que evocam esses elementos aqui, sensorialidade, se trabalham atacando, talvez não tenha sido a melhor palavra, mas atacando os sentidos dos bebês, né? Trabalham a partir do jogo, da ação e da reação do bebê, então muitas brincadeiras com esconder, achar, trazer o movimento da atriz, do ator, do performer a partir do que o bebê faz, e a musicalidade que está sempre presente aí nesses espetáculos, certo? Então, a diferença, né, do que é ou não é teatro é quando a gente pensa num teatro convencional, com uma história, com início, meio e fim, atores e atrizes interpretando personagens, é um pouco distante do teatro, quando a gente pensa no teatro convencional e a gente pensa nesses espetáculos aqui de teatro para bebês. Então, agora, quando a gente pensa no teatro pós-dramático, em um estilo de teatro onde
Nós não temos assim compromisso com a fábula, compromisso com a contação de história. A gente tem dentro do teatro pós-dramático mais liberdade em relação à visualidade, à sonoridade, à própria dramaturgia, à plasticidade, aos materiais usados, e que a temática e o que está em jogo ali não é tanto uma história, mas sim o que acontece no aqui e agora. Nós vamos ter um módulo apenas dedicado ao teatro pós-dramático para a gente falar do performer que trabalha o teatro com bebês, desse ator e dessa atriz, que não está interpretando necessariamente um personagem, mas está performando ali uma atmosfera, uma energia, algo que vai colocar alguma coisa em jogo para aquela plateia de crianças, certo? Quando a gente fala no espectador de teatro, nem entre nós adultos, nem entre nós, pessoas que fazem teatro, a gente consegue ter uma frequência grande de assistir espetáculos que saem o tempo todo, porque não é da nossa cultura, né, da nossa cultura brasileira de assistir teatro, né, o tempo todo final de semana, ou de acompanhar o trabalho dos grupos, dos artistas da nossa cidade. Então, é extremamente importante, enquanto educadores, nós, sempre que possível, trazermos essa experiência para os nossos educandos, né, para os nossos espectadores. O educando brasileiro tem acesso super restrito à linguagem teatral. Logo, toda e qualquer experiência que possamos proporcionar dentro da sala de aula é válida, até mesmo os próprios educadores assumirem esse papel de performer. Então, assim, proporcionar a experiência do teatro para crianças, sejam bebês, sejam de 4 a 7, né, sejam adolescentes. Então, o mundo ideal seria levá-los ao teatro, mas a gente sabe, né, dos desafios da nossa realidade, a questão, né, dos ambientes que a gente trabalha. Então, se a gente puder trazer o teatro até a escola, até o ambiente educacional, trazer nem que seja em vídeo, trazer algum ator ou atriz. E é claro, né, na mais remota e na mais difícil das hipóteses, é extremamente importante, ao nosso ver aqui, né, na nossa construção pedagógica, é o que a gente acredita, de nós mesmos sermos o performer. Nós, enquanto professores, né, proporcionar essa experiência teatral para as crianças. Né? Então, nós assumirmos esse manto da atriz, do ator, do performer, né? E a gente tem lá a nossa plateia de bebês, aí um dia a gente constrói um espetáculo com os nossos recursos, constrói uma dramaturgia voltada para o bebês, com sensorialidade, com jogo, com musicalidade. Claro, a gente vai aprender mais sobre isso ali no teatro pós-dramático, né? Mas, né, como construir enquanto eles ainda não podem de fato fazer o teatro, né, só lá no operatório formal, como construir, né, e trazer para eles sempre essa experiência do espectador, né? Então, a gente acha que é sempre válido, certo? Aqui é um resumo do módulo 1. A gente estudou então os estágios do Jean Piaget, o plano de aula adequado para cada faixa etária e encerramos ali com o teatro para bebês, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida ou questão, manda para a gente, eu não sei onde aí você está vendo esse vídeo, sendo o nosso curso mais recente do teatro na infância para a juventude ou em algum canal, certo? De YouTube. Aí deixe o seu comentário ou entre em contato com a gente, que para nós é o maior prazer do mundo trocar aí com os nossos educandos, com os nossos alunos, certo? Muito obrigado aí por assistir e até mais.